Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao E-Podcast da FESA Group, onde conversamos sobre carreiras diversas. Esse é um espaço para todas as pessoas que constroem uma carreira ou que exercem influência, ou ainda gestão sobre a carreira de outras pessoas. Aqui falamos sobre carreiras, de pessoas de grupos subrepresentados nas organizações e as suas interseccionalidades. As pessoas que entrevistamos são convidadas a compartilhar sobre sua história de vida, sobre suas jornadas profissionais e sobre as soluções que enxergam para um mundo corporativo e profissional mais diverso, mais inclusivo, onde o senso de pertencimento seja uma tônica e não uma busca infindável por espaços nas empresas brasileiras. O E-Podcast Carreiras Diversas é um fórum para você e para mim, para nós e para elas e para eles. Aqui não se exclui com o ou, apenas se acrescenta com o e. Eu sou Jaime Almeida, vice-presidente e sócio da FESA Group. Para as pessoas que não podem me ver, eu sou um homem negro. Uso cabelo black power, de médio para alto, estilo irregular, cabelos pretos. Uso barba, minha barba é uma barba grisalha, mais branca do que preta. E hoje eu estou vestindo um paletó cinza escuro e uma blusa azul. Eu trago comigo algumas décadas, né, de trabalho, de vivência com diversidade, quer seja pelos marcadores sociais que me acompanham, de raça, de geração, quer seja pela atuação profissional, acadêmica e no terceiro setor, sempre permeadas pelos desafios da falta de espaço para a diversidade, pela solidão étnico-racial nas posições de alta liderança nas empresas e a falta de justiça social para a maioria das pessoas. Esse episódio, ele é dedicado especialmente para as pessoas trans e a todas as pessoas que atuam como suas aliadas. Os desafios são imensos em nosso país, onde as pessoas trans encontram muitas barreiras para sua entrada no mercado de trabalho e para o desenvolvimento das suas carreiras. No Brasil, a expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. Isso mesmo, que você escutou, 35 anos. Enquanto a população geral, segundo dados do IBGE, tem uma expectativa de vida de 75 anos e meio. O que é que falta para ampliarmos a presença de pessoas trans nas organizações? Talento, capacidade de liderar? Seguramente não. Mas para abordar esse e outros questionamentos, hoje eu tenho a honra de receber aqui Flávia Elizalde, que é head no Brasil para a McAfee, que é uma empresa multinacional americana, líder global no mercado de segurança digital. Flávia é uma mulher trans com 56 anos, fez sua transição social em 2023 e seus pronomes são ela e dela. Atua há mais de 29 anos em gestão de times multidisciplinares em empresas de tecnologia. É formada em física, tem mestrado e doutorado em astrofísica. Flávia foi uma das profissionais pioneiras na introdução da internet no Brasil. Flávia, muitíssimo bem-vinda, uma grande alegria, uma honra ter você aqui conosco hoje. E vai ser um bate-papo super esperado aqui por todo o time e tenho certeza que uma alegria para todo mundo que vai estar nos vendo. Seja bem-vinda. Olá, Jaime, muito obrigado pelo convite. Eu super feliz de estar aqui com você. Como você falou, a gente vem falando um pouco da ideia, né, de participar desse podcast que eu acho tão bacana. Me sinto super honrada, estou super feliz e que bom que a gente conseguiu agora. Verdade. E vai ser um prazer aqui. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelos loiros, meu cabelo mais ou menos na altura do ombro. Estou com uma camisa preta, usando um colar com pingente dourado. Falar rapidamente da minha carreira. Eu comecei a carreira no ambiente científico, né? Eu optei como profissão ir para a faculdade de física, fazer a faculdade de física e seguir uma carreira científica de pesquisa, né? Sempre tive um encantamento muito grande pelas descobertas científicas, pelo espaço, pelo universo, né?
E eu fui então em busca do curso de física, mas pensando em ter uma atuação como astrofísica, né? Então, para essa profissão, o caminho usual é fazer um curso de graduação de física e depois um mestrado e um doutorado, né? E assim eu fui. E fui, nasci no Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Fiz a universidade de física lá na Faculdade de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí fui em busca de um lugar interessante, que eu tivesse uma qualificação boa para fazer o meu mestrado, né? Procurei um orientador que tivesse uma carreira bem significativa e pudesse me auxiliar no caminho para chegar no ambiente científico. E aí eu fui trabalhar com o Dr. João Steiner, que era bem conhecido na época, e um dos astrofísicos mais proeminentes do país. E aí eu fiz o mestrado com ele lá no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. Então, assim que terminei a física, a faculdade, eu fui lá para São José dos Campos e lá fiz o meu mestrado e o doutorado. A minha ideia era depois seguir para um pós-doutorado no exterior, mas aí foram acontecendo as surpresas da vida. Acho que a grande surpresa que mudou muito minha vida foi a internet, né? A questão da parte comercial da internet, né? Porque era um recurso acadêmico que a gente usava, mas aí por 1991, mais ou menos, eu comecei a fazer as primeiras conexões de rede em internet, em 94 via web surgir, e depois em 95 vi o nascimento das primeiras empresas de internet, fornecendo acesso de internet no Brasil, e aí eu estava no meio do doutorado, eu sabia bastante fazer aquilo no ambiente científico e tive a ideia de fazer um provedor. E aí foi o décimo segundo provedor do Brasil, o primeiro do interior do estado e, é, e o primeiro em São José dos Campos, né? E aí fiz com alguns sócios, assim, que eu conheci através de um vizinho. Foi, assim, tudo bastante sem querer, assim, acidental, digamos, né? Mas o meu grande objetivo era ter internet em casa. E aí, feito isso, a empresa deu super certo e acabou tendo, assim, bastante sucesso logo de cara. E aí começou a ficar um pouco complicado ter as duas carreiras, né? E a parte empresarial, a parte de tecnologia e também a questão é, de como é a remuneração no ambiente acadêmico e no ambiente empresarial, muito diferente, né? Eu percebi que talvez fosse o melhor caminho para mim mudar de carreira. E eu fiz essa transição de carreira em 1998, 2000, mais ou menos. E aí segui totalmente para a gestão da minha empresa e tentamos uma venda ainda em um momento bem propício lá antes do crash do ano 2000, né? Acabou não acontecendo, mas depois eu vendi a empresa para uma empresa de São Paulo, e nessa movimentação eu fui para essa empresa e comecei a trabalhar. Então eu saí da minha empresa para uma empresa maior e aí comecei a atuar como um gestor, como uma executiva dentro do ambiente corporativo, né? Então eu fiz um pouco o caminho contrário, que muitas vezes acontece. Eu primeiro comecei ali com a minha empresa e depois fui para corporações maiores, né? E ao longo da carreira eu fui para esse data center que fez a aquisição da minha empresa, se chamava Ponto Condomínio, uma empresa do JP Morgan, da Votorantim. Depois fui para o IG, para o portal aquele famoso, né, de internet. Lá atuei como diretor de produtos, criei um produto chamado IG Empresas, que era um produto de internet para pequenas e médias empresas. De lá passei por uma ou duas empresas, uma revenda de software e hardware, uma revenda Microsoft, e depois fui para Positivo. Na Positivo, criei uma área de internet também bem focada em monetização e gerar receita para a empresa no ambiente de internet, né? Então, tínhamos publicidade, tínhamos venda de música, venda de jogos, venda de livros digitais. E da Positivo fui para uma startup. Eu fiquei 8, 9 anos lá na Positivo.
tive um ano numa startup, uma fintech, e aí depois vim para a McAfee, então aí fui convidado para assumir essa posição de gestão geral aqui do nosso negócio da McAfee no Brasil, que é uma indústria de segurança digital, algo que está super, super na moda e continua e há mais de 30 anos só se fala muito, né, na questão de fraudes digitais, tudo, e toda vez que a gente fala no ambiente digital, a gente fala em riscos que a gente corre quando está no ambiente digital, né? Na verdade, a vida digital é um espelho da vida real, né? O crime existe na vida real e também existe na vida digital. E aí estou quase 6 anos agora na McAfee. Nossa, é assim, você vai falando e vai passando um Um filme, filme. né? Porque a internet é tão parte da vida da gente, né? Nós não estaríamos falando aqui assim sem internet, nós não teríamos trabalhado, você nas suas, eu nas minhas atividades durante o dia. O mundo não teria, acontecido como aconteceu no dia de hoje sem a internet. E estar com alguém que teve um papel tão fundamental, né, na chegada da internet no Brasil é assim, é meio filme de ficção, né? Parece que está tão distante, é muito muito legal te ouvir. E parabéns pela jornada, Flávio, é uma jornada muito Obrigado. impressionante. Lembrar um pouco disso e lembrar como a internet não era uma coisa do dia a dia, né? 30 anos atrás, né? E como assim, lembrar, os primeiros meses do meu provedor, da minha empresa de internet, eu tinha que explicar para as pessoas o que que era aquilo, para que poderia servir. Você comprava a inscrição no meu provedor e ganhava um curso de 2 horas que eu dava de como usar a internet, para que servia a internet, né? O que que era um site, uma página. E aí tinha pouquíssimas páginas, né? Para as pessoas que são mais novas, aí não conseguem imaginar, mas existia uma revista no Brasil que saía a lista de sites que existiam no Brasil. Então você tinha algumas páginas com a lista digitada ali, porque não existia Google, não existia busca, não existia nenhum tipo de... Imagina. E aí o Yahoo foi um dos primeiros sites que começou a aparecer com listas, né, de lugares para ir na internet, né? Muita história para contar em casa sobre isso e pensando no futuro, cada vez que você começar a falar sobre isso, vai ter gente falando, mas como assim trabalhou na implementação da internet do Brasil, né? Isso não existia sempre, né? Como é que é esse É, negócio de implementar, né? Muito é. bom. E como é que nasce a Flávia? Nessa tanta formação específica, profissional numa área é, majoritariamente masculina durante muito tempo, né? Hoje vem mudando, mas como é que nasce a Flávia? Falando um pouco do histórico, tudo isso que eu mencionei, quase tudo isso da minha história foi feita pelo Flávio, né? O Flávio era a minha identidade até antes de junho de 2023. O meu nome, né? O meu nome masculino eu tinha, então, ao longo de 55 anos, eu tive a minha identidade masculina. E aí, no ano passado, eu fiz essa transição, né? Como nasceu a Flávia, eu diria assim, se tivesse que falar isso em uma frase só, ela nasceu com a pandemia, de certa forma. A pandemia foi crucial no meu processo, porque, então falando como você perguntou, né, da questão de identidade de gênero, é aquilo, é como você se sente, né? Então, nós nascemos com um gênero definido pelo nosso corpo, né, quando nascemos. Então, a gente tem características masculinas ou características femininas quando nascemos, mas essa característica externa não necessariamente ela é igual ao que você sente internamente, né? Está mais ligado à mente, obviamente, né? Sua mente, dizem algumas pesquisas que essa identidade de gênero é formada na sua mente durante a gestação e ela está lá desde que você nasceu, né? Mas a nossa sociedade não estava preparada para isso, nossa sociedade não trabalhou com essas opções ao longo das últimas décadas. Então, algumas pessoas trans, e uma pessoa trans é uma pessoa que tem a sua identidade de gênero, ela se sente num gênero diferente daquele que foi atribuído no nascimento, né? Uhum. E uma pessoa cisgênero é aquela que tem
uma igualdade entre o gênero que foi atribuído no nascimento e a sua percepção, né, de identidade de gênero. Algumas pessoas transgênero, né, algumas pessoas trans têm essa percepção que lembram, desde as primeiras memórias, e elas se mantiveram, e ao longo de toda a infância, adolescência, isso estava presente, né? Isso pode estar presente como um desajuste, como uma sensação desagradável, muitas vezes, e outras, por questões externas, acabam suprimindo isso, né? E vem a descobrir a resgatar essa sensação, esse sentimento depois de uma idade mais avançada, né? Eu me enquadro nesse último caso. Eu não tinha a percepção, ou ao longo dos meus anos de vida, não tinha essa percepção de ser uma pessoa transgênero. Isso foi algo que eu descobri muito no interior, e descobri que isso estava lá em algumas camadas internas da minha consciência, da minha mente, que foram cobertas e escondidas e ocultadas, né, pela minha própria mente, né? Hoje, quando eu olho tudo em retrospecto, eu vejo que parece tudo combinar com ser uma pessoa transgênero desde a minha infância, mas a sociedade onde eu vivia, a minha família, nasci num estado que tipicamente numa época em que era muito comum não ser aberto a esse tipo de coisa, né? Então, na minha família não tinha espaço para isso. Meu pai não sabia o que era. Meu pai era uma pessoa bastante castradora, muito homofóbica, muito aversa a qualquer tipo de coisas diferentes. Obviamente, se eu expressasse isso que provavelmente tinha lá dentro da minha mente, eu ia ter muitos problemas. E naturalmente eu criei um mecanismo de defesa que bloqueou essa minha identidade de gênero, e vivi a vida toda de certa forma desajustada, isso hoje está muito claro para mim, desequilibrada e com uma sensação de que nunca eu performava de acordo com a expectativa que a sociedade tinha sobre mim, daquele desempenho do macho tradicional, né? Então eu sempre me sentia ou estranha naquele ambiente masculino, ou devendo alguma coisa porque eu não era o a típica figura masculina completa, né? Típico homem. E isso sempre me incomodou de certa forma, mas sem muita consciência, né? E o processo da pandemia, e aí a vida, né? Casei algumas vezes, montei empresa, vendi empresa, fiz doutorado, fiz mestrado, tive uma carreira, fui para outra carreira, vendi empresa, vim para São Paulo. Hoje, quando eu olho para trás, a vida foi uma grande correria de 55 anos que eu não parei um segundo, uns 50 e poucos anos. O momento em que apertou a tecla pause, que foi quando veio o Covid, né, e veio a pandemia, foi quando eu me vi assim, em casa, com muito tempo para pensar, né? Eu já estava num processo de terapia, então nesse momento que a pandemia chegou e a gente teve muito tempo para pensar, eu continuei o processo de terapia e com o objetivo principal de me entender, né? E fui aprofundando, aprofundando, aprofundando essa esse olhar para dentro, esse me autoexaminar, né? Comecei a fazer meditação, comecei a praticar yoga, fui em retiros, e isso começou a trazer coisas que eu não imaginava que estavam lá dentro, né? E em algum momento, porque não é uma coisa que você olha lá, não existe um exame, né? Em algum momento eu comecei a perceber que isso poderia ser essa minha situação. E aí a gente vai se olhando, vai tentando ver, será que eu sou, não sou, será que eu sou mesmo, né? E depois, quando ficou claro para mim, tudo leva a crer que eu sou, né? Como sou cientista, né? Eu tenho muito essa necessidade de tentar provar as coisas. Não tinha muito como provar, né? Mas a intensa terapia, esse intenso olhar para dentro, essa coisa de querer me conhecer cada vez mais, começou a mostrar que isso tinha explicava muitas coisas, né? E isso fazia total sentido. E no momento em que eu entendi isso,
eu também tive que decidir o que fazer com isso, porque eu poderia simplesmente descobrir isso e não fazer nada, né? E em algum Flávia, momento, só uma pergunta. Nesse momento, você sentiu o quê? Libertação? Isso te assustou? O que é que. Qual foi o sentimento que aflorou nesse momento? os primeiros sentimentos não são de libertação, são de um pouco de medo, de receio do que vai acontecer. Eu acho que e essa sensação de tá, ok, parece fazer sentido, né? Eu senti essa coisa de que parece que isso explica muita coisa, né? E é bem provável que eu seja isso, realmente, ok. Mas acho que maior sensação aí é a incerteza e a insegurança, né? Ou também a ansiedade de tudo bem, o que que eu faço com isso, né? E se eu for fazer alguma coisa com isso, será que eu não vou estragar minha vida toda, né? Será que eu não vou? Eu tinha a sensação de que eu tinha várias coisas equilibradas na minha vida, cada caixinha, cada pilar, né? Se você quiser pensar dessa maneira, mas que esse aí tinha não tava equilibrado. E aí a ideia, a sensação que tinha era um receio, um medo, uma insegurança de mexer num e estragar os outros, né? Então, era essa a sensação de libertação, de equilíbrio, de felicidade, essa libertação que você mencionou, ela só veio realmente quando aí eu fiz a transição mesmo, quando eu, depois de decidir, o processo de decidir o que fazer foi bem complexo, foi bem doloroso, assim, digamos, né? Foi difícil, foi difícil. Mas aí depois a libertação veio só mais adiante. Que bom, que bom, que bom que chega, né? Porque eu imagino, deve ser uma série de reflexões profundas e deve misturar um pouco de tudo, né? Um pouco, quando você fala que foi reconectando, em retrospecto com cenas, fatos da sua infância, da sua adolescência, então tudo começa a fazer mais sentido, mas realmente deve ser muito profunda e de muita coragem, né? O que que eu vou fazer com isso agora, né? Como é que Né? eu uso E, isso a é, e meu essa favor? essa sensação que você falou de reconectar com coisas, de voltar a cenas antigas, inclusive muitas delas que não eram conscientes, não estavam no consciente, né? Isso acontece até agora. Eu continuo, obviamente, em terapia, não quero parar, mas na terapia, às vezes, desbloqueiam cenas, a gente desbloqueia cenas, desbloqueia situações que, que você não tinha mais no consciente e fica claro, diz, por isso eu tomei aquela atitude ali, porque eu precisava ocultar minha identidade de gênero, e aquilo foi mais uma pecinha no muro, na, na, na- no muro que foi construído em volta da minha identidade, né? E só para ter uma ideia, acho que talvez seja interessante falar um pouco do qual o time frame, né? Que escala de tempo, né? A gente está falando disso Sim, que eu sim. passei. A gente começou a pandemia lá em março de 2020. Eu só fui fazer assim, em 2023 estava claro de que eu ia para esse caminho de fazer a transição e estruturei ela ali entre janeiro e junho de 2023, mas o processo de metade, quase todo ano de 2020, 2021 e 2022 foram os anos da descoberta. 3 anos, basicamente, de muito pensar e repensar e muita Exato. terapia para sustentar Três o anos e processo. dois terapeutas diferentes, hoje estou num terceiro. Isso também para mim foi bem relevante, assim, eu fui, à medida que fui fazendo o trabalho de me descobrir, eu via que, olha, acho que o trabalho com esse profissional encerrou essa etapa aqui, encerrou, eu já conseguia, agora eu vou para uma outra etapa. Então eu tive um profissional que foi mais focado na identificação como transgênero mesmo, e aí nessa decisão de fazer a transição. Fábio, eu ia te perguntar isso mais tarde, mas você trouxe essa temática agora do profissional, acho que encaixa bem no momento. Que rede seria a rede ideal de suporte? Porque não é um momento simples, né? Então, acho que terapia é um suporte importantíssimo, mas o que mais? Que outras e outros profissionais idealmente deveriam estar, né, para
um momento de vida como que você está nos compartilhando. Acho que um comentário também faz sentido aqui, já assim, eu não tenho procuração para falar por ninguém, né? Eu só posso comentar Claro, realmente do meu claro. processo. Então, eu não sei o que que é ideal ou não ideal, e não sei o que é a prática em geral. Eu vejo, conversei com muita gente, hoje já estudei muito, já li muitos livros, já conheci muitos profissionais ligados a todo o ecossistema aí de E quando eu te falo, transexualidade. quando eu te falo idealmente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm a possibilidade de suporte que Exato. você tem, né? Então, idealmente, muito mais nesse sentido de, É, se for possível, né? exato. As estatísticas são apavorantes, né? Quando você fala lá a questão de 35 anos de expectativa de vida, a média de idade, é terrível, né? E justamente porque a maior parte desses processos acontecem em ambientes que não são propícios, pessoas que não sabem bem o que fazer com isso, não têm os acompanhamentos profissionais. Então, assim, acho que é muito no sentido que você falou. O ideal seria ter uma gama vasta de profissionais à sua volta para fazer isso com a maior segurança possível, para proteger a sua saúde, para proteger a sua mente, né? Mas eu considero assim essencial em termos de equipe de apoio, principalmente a parte de psicologia, né? Uns psicoterapeutas de preferência com experiência no assunto, porque isso faz também bastante diferença quando você vai falar com profissionais que têm alguma vivência nisso ou não, é bem diferente. Então, terapia sempre, na terapia para a vida toda, né? Não é só para essas situações, sempre ser terapeutizado ajuda muito a sua vida, né? Então, ter uma terapia psicológica, em muitos casos psiquiatras também, para apoiar. Outro profissional extremamente importante, focado em endocrinologia, um endócrino, né, que tenha também experiência nesse ambiente. Eu tive o grande prazer de contar com uma pessoa que tem mais de 25 anos, 23, 24 anos de experiência nesse ambiente, uma pessoa bem de vanguarda nesse ramo aqui no Brasil e ela foi também fundamental para eu tomar as decisões que fui tomando. Então, endócrino é super importante. Aí você tem também fonoaudiólogo, é um outro tipo de profissional que dá um apoio interessante. Você tem que começar, porque parte do processo depois que você vai fazer é transformar a sua imagem, sua voz, sua aparência e, obviamente, tudo que você expressa, né? Transformar para que seja coerente com aquela sua identidade de gênero, né? Que vai Isso ser não a é expressão obrigatório, do gênero, né? a expressão do gênero, exatamente. Não é algo que seja obrigatório, mas normalmente as pessoas transgênero se sentem melhor quando vão em busca dessa expressão de gênero mais coerente com o que a sociedade entende que é uma expressão masculina, uma expressão feminina, né? Então a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo é muito importante nesse trabalho também. Aí tem as equipes de cirurgias também, em geral você vai fazer algumas cirurgias para mudar o seu corpo, para adequar com a sua expressão de gênero. E aí tem toda a parte estética também, né? Um bom cabeleireiro, consultoras de estilo. Aí tem várias aí já é mais, se possível, né? Claro, Claro. mas sempre ajuda. Eu acho que quanto mais você se dedica a ter uma expressão de gênero compatível com aquilo que você sente, como você quer se expressar na sociedade, melhor, né? E tudo isso que você acabou de descrever não seria nada além de cuidar da saúde física e mental, né? Então, é um Mental, suporte para exatamente. poder estar bem como ser humano, né? Como pessoa, né, Flávio? É. E se você tiver que abrir mão de tudo, ou se tiver que escolher uma opção só, eu diria que é a saúde mental, né? É a questão da psicologia, né? Porque
Essa é uma das causas de, se você não estiver bem com você mesmo, realmente a sua mente não vai estar e você vai ter, sua mente vai ficar doente, né? E sua mente ficando doente, isso pode acarretar, gerar consequências muito negativas para sua vida. Flávia, então, tudo isso, né, tem o tempo de amadurecimento que você contou. Puxa, a pandemia acabou servindo como pano de fundo e de espaço, né, para você fazer toda essa reflexão. Mas aí você já era uma executiva, numa posição importante, né? E como é que acontece com a vida profissional, né? Porque infelizmente, como você falou, nós não temos organizações preparadas para isso, né? Fora o seu caso, eu conheci o caso de uma sócia de uma grande consultoria, uma das Big Four, que também fez a transição, e uma outra profissional lá nos Estados Unidos, onde me parece que as coisas já avançaram um pouquinho mais, né? É, como é que foi para você o contato com o mundo corporativo, a tomada da decisão, o contato com a empresa? Como é que isso funcionou? Em algumas situações, eu tive vantagens por fazer uma transição tardia, né? Ou seja, com uma idade já mais avançada e que profissionalmente já mais evoluída, né? Então, por uma série de fatores, isso ajuda, né? Eu acredito que essa transição profissional, caso eu estivesse ou numa maturidade profissional mais inicial, né? Uma menor maturidade profissional, talvez fosse diferente. Então, eu, o que eu senti a sensação básica assim é de que você está no meio de uma floresta completamente fechada e tentando abrir um caminho, sabe? Então a sensação era essa de não ter praticamente nenhum guia, nenhum exemplo, nenhum manual, nem protocolo, e fui realmente estudando, tentando procurar casos como esse. Eu fui conhecer outras pessoas, através dos profissionais que estavam na minha rede de apoio, eu consegui conhecer outras pessoas, né? E também fui buscando muito material na internet, livros, de tudo, né? E, e aí comecei a imaginar como poderia ser, né, esse processo, né? Depois acho que a gente vai entrar mais para frente em detalhes de de como eu montei essa estratégia, mas o ponto foi realmente após a decisão tomada, eu acho que foi crucial ter compartilhado essa situação com o meu time direto. Isso me deu bastante força para prosseguir. E depois expor isso para pessoas chaves na organização, né? Eu acho que também me ajudou muito eu estar numa multinacional, uma multinacional americana, né? Isso também fez com que, como você falou, pelo que nós percebemos ali nos Estados Unidos, a coisa está um pouco mais avançada em termos de aceitabilidade disso, né? Então, acho que isso foi crucial, mas foi sem caminho, sem saber onde realmente, como fazer, né? E aí, à medida que eu fui abrindo esse caminho e falando com algumas pessoas, eu comecei a ver, aí você começa a ver a luz lá fora da floresta, né? Parece que tem um caminho aqui, né? Então, assim, foi bastante complicado tomar a decisão e partir para essa viagem, assim, essa expedição, porque o que mais me preocupava na época, eu me lembro que era o meu maior terror, isso pode não dar certo, né? Isso pode acabar fazendo com que eu perca meu emprego, que eu perca minha posição, que eu seja. Você tem pesadelos, na verdade, né? O que você imagina que vai acontecer é muito pior do que acontece, né? Então, eu imaginava que eu ia falar isso e já ia me demitir na hora, ou ia ser ridicularizado no mercado, não ia conseguir mais nenhum emprego, não ia conseguir mais atuar no mercado profissional que eu atuava, né? E como você falou lá no começo, é um mercado de tecnologia extremamente predominantemente masculino, né? E teve Então, alguma surpresa positiva nesse de reação?
né, nesse Eu processo? diria como eu tinha essa perspectiva, essa expectativa tão negativa, né, que eu diria que foi quase tudo foi surpresas para mim, né, porque elas foram gradualmente, à medida que eu fui conversando com os executivos da minha companhia, eu fui sentindo cada vez mais apoio, né. Eu acho que a maior surpresa assim que eu tive foi eu estou numa estrutura comercial, basicamente. Eu tenho um executivo que eu reporto, que é o que toma conta da América Latina, e eu tenho e ele reporta para um executivo que cuida de vendas no mundo inteiro, né? É o nosso VP global de vendas, né? E a conversa com ele foi surpreendente, assim, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, profissionalmente, assim, a gente conhece do mercado e tínhamos um excelente relacionamento. Mas acho que a coisa mais surpreendente que ele me falou foi o quanto ele me apoiou, o quanto dava para sentir que era de coração aquele apoio, né? Ele falou muitas vezes que me considerava um irmão, uma irmã, né? E que tudo que eu precisasse fazer, ou tudo que eu precisasse de ajuda para seguir nesse caminho, eu poderia contar com ele. E acho que a coisa mais surpreendente assim foi ele comentar que ele imaginava quanto mais eu ia performar a partir daquele momento, a partir de fazer minha transição social, porque eu deixaria de gastar energia em tentar projetar uma imagem, projetar uma expressão de gênero ali que não era adequada, que não era minha, né? Então, o Nossa, fato de eu gastar energia para tentar ser uma figura masculina consumir a minha energia, aquilo eu não precisaria mais, eu estaria feliz e eu estaria performando mais e vendendo mais, que é o que a empresa quer, né? que fantástico. Essa perspectiva, isso me pegou assim totalmente de surpresa, não imaginava isso. Eu pensava mais coisas que poderia, é, mais coisas negativas, né? Não essa visão tão positiva e tão incentivadora, né? E esse foi um comentário sensível e inteligente emocionalmente, né? Porque é, realmente pensar no tirar o peso e performar melhor, né? Que vai ser muito melhor para você e para o ambiente todo onde você está, né? Por estar numa estrutura comercial, uma estrutura essencialmente masculina, né? E pessoas com idade parecida com a minha, até mais, com mais idade do que eu imaginava que existiria um preconceito, né, forte, né, e que toda postura seria negativa, ou uma postura, ou no máximo algo protocolar, né, dizendo que, tudo bem, segue sua vida. Mas não, foi o contrário, foi de incentivo, de acolhimento, de companheirismo, né, e de uma visão pragmática como que ele teve, desprovida de preconceito. Fantástico, que bom que foi assim. Agora a gente sabe que não, infelizmente não é assim para todas as pessoas, né? Ainda existem muitos preconceitos. Como você descreveria aí quais são os maiores desafios que as pessoas trans enfrentam, de acordo com o que você já pôde conectar, eh, escutar e viver também, né, de desafios no ambiente corporativo? O principal ponto é você ser respeitada, né? Respeitada como um ser humano, né? Então, ter o seu espaço, ser ouvida, compartilhar suas experiências e que aquilo seja tratado com respeito, isso é um grande desafio, né? Eu imagino realmente eu acho, não tenho dúvidas, né, de que a minha situação foi muito favorecida pela posição hierárquica minha dentro da empresa. Obviamente, se eu fosse um analista, talvez uma operadora de call center, uma posição mais lá na base da pirâmide, sabe-se lá o que eu teria já enfrentado, né? Então, acho que a minha amostragem, ela é um pouco, ela tem um viés forte por estar numa empresa. Primeiro, uma empresa que é pequena no Brasil, em termos de pessoas, né? Por todo o meu círculo de relacionamento ser profissionais em posições bem elevadas, né? Então isso me ajudou muito, óbvio, não tenho dúvida. Eu tenho até um pouco de dificuldade de visualizar o que são as fontes principais de preconceito dentro do ambiente profissional. Mas eu vejo isso, eu acho que é ser desqualificada,
ser não merecedora, né, da atenção, da prioridade dos seus colegas, desrespeitado, né? Então, acho que a maior dificuldade é isso, é você. E aí as opções de aprender, de evoluir, de disputar posições com outras pessoas que não são trans, né? Igualdade de salários, de remuneração, de bônus, de premiações. Então, acho que essa é são as grandes dificuldades, né? E é bem possível que essas coisas possam até acontecer e serem intangíveis, né? Quer dizer, mesmo na minha situação, eu não sei quantas oportunidades pode ser que eu perca, né? Ou será que vão me considerar para as mesmas situações, para as mesmas evoluções, premiações que me considerariam se eu tivesse continuado com a minha figura masculina? Isso nós nunca vamos saber, né? E talvez eu perceba em um outro momento algumas questões de preconceito em relação a isso, ao intangível. Então, acho que tem as duas categorias, aquelas coisas mais descaradas, vamos dizer, e, e as questões mais intangíveis, que são às vezes mais perigosas né, por não aparecerem tanto, né? E a falta de respeito no ambiente de trabalho, imagino que seja muito comum em outras empresas onde você tem um número mais elevado aí de pessoas convivendo no espaço, convivendo desde questões mais situacionais aí, como questão de uso de banheiros, toaletes e tal, isso às vezes, né, pode ser bem constrangedor e pode ser uma forma de preconceito. Vocês estão um ponto que eu acho que talvez seja um dos que a gente mais frequentemente encontra nas conversas sobre estrutura, né, de empresas, é, que é a questão do banheiro, né? E hoje se discute muito a necessidade do banheiro neutro, porque de um lado existe o preconceito pelo uso dos banheiros por pessoas trans, que são direcionados para um ou outro gênero, e de outro lado, a mim me parece não fazer sentido ter um banheiro para pessoas trans, mas sim talvez ter a neutralidade, né? O que que você. Eu sei que o tema é muito específico, mas o que que você pensa disso, Flávio? Eu acho que o melhor caminho na verdade, se você pensar com lógica e bastante friamente, assim, olhar pelo lado totalmente analítico, não faz o menor sentido ter dois banheiros, né? É bem possível, eu tenho empresas grandes aqui de São Paulo que são minhas clientes, onde eu vou, e, e é neutro, e não tem problema nenhum. Então, assim, não haveria essa necessidade se não fosse uma questão totalmente de costumes, né? Uma questão que foi criada pela sociedade por uma série de questões históricas que hoje talvez não tenha mais sentido. Com certeza ter um outro banheiro para pessoas trans não me parece nem um pouco lógico, não me parece Discriminatório, né? discriminatório e ainda tem todo o lado até de questão de custos, né? Sim. De praticidade disso numa empresa, né? Então, os banheiros neutros, onde você tem lá um ambiente comunitário ali, onde você tem a parte da pia e das outras coisas, mas e casinhas fechadas para você fazer as suas necessidades lá, parece o mais lógico, né? Não há então, os lugares onde eu frequento, que tem banheiros neutros, me parece funcionar muito bem e eu acho que seria uma boa solução. Eu apoio totalmente isso. Também a mim me parece ser a solução mais simples e mais lógica, né? Como você mencionou, né? Exato. Aí a gente tem questões um pouco, uma segunda derivada disso, uma questão depois dessa, que é para banheiros em academias, né? Onde você tem que tomar banho. Aí a coisa Hum. complica um pouco mais. Eu mesmo tive situações ligadas a isso que não foram agradáveis. Mas aí você precisa de uma outra solução também. A ideia, eu acho que seria também fazer banheiros neutros onde Com você cabine, né? não é com cabine totalmente, onde você consegue fazer tudo ali já, né? É. E tomar seu banho, já se vestir, se secar, se vestir e não ter. Mas ainda nós estamos um pouco longe disso, né? Acho que ainda
precisa evoluir um pouco para Um trajeto pessoas. adiante, né? Essa nossa conversa e outras tantas que seguramente você faz em outros ambientes e outras pessoas trans também que vão levando, vão despertar em algum momento o olhar empreendedor de grandes profissionais, de grandes empreendedores, porque esse inclusive, uma forma de você atrair diferentes públicos para um mesmo espaço, né? Para um mesmo lugar. Então, eu acho que é uma Ah, questão social, mas também é uma questão de negócios que deve expandir, né? e uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a gente existe. A gente Exato. existe. Não, não, você não. E se você pode pensar, hoje talvez as pessoas trans, os transgêneros, focam um pouco mais do que outras letrinhas do LGBT, né? Mas é a mesma coisa os gays, homossexuais, lésbicas, né? Eles existem, não tem como a gente negar isso. É uma questão intrínseca nossa e é uma coisa da natureza humana, porque isso está aí desde que ele só foi mais escondido ou menos escondido ou mais escondido Exato. na história. E aí você pode dizer, pessoas negras existem, pessoas asiáticas existem, pessoas, né, brancas existem. Não tem como esconder isso, não tem como pôr isso para dentro de novo e todo mundo ficar neutro de raça. Não existe de etnia, né? Então a situação existe, não adianta pôr embaixo do tapete. E eu acho que, para mim, assim, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo também, foi totalmente de surpresa, digamos, para mim, eu não antecipava isso, né? Quanto mais eu falo disso, quanto mais eu me exponho, isso eu gosto de pensar que isso vai ajudar a essas coisas ficarem mais usuais, né? As pessoas terem menos choque ao ver isso e pensar nas soluções, inclusive, como negócio, como, por exemplo, uma coisa boba, né? Aparentemente boba quando você olha de fora. Roupa íntima para pessoas trans. Ela tem que ser um pouco diferente. E você não acha uma loja no Brasil, não acha nada. Não acha. Então, tem uma série, tem mercados aí inteiros que podem ser É. explorados, mas precisa que a gente entenda que isso é algo que existe, não é uma moda, não é algo Não é passageiro. que é temporário, é passageiro, não, ele é intrínseco do ser humano. Ao mesmo tempo que eu acho que agora já acho que a gente está fazendo um pouco de picos e vales, né? Mas e oportunidades, Flávia? O fato de você ter feito a transição e começar, de alguma forma, a se expor positivamente em ambientes que te convidam e te pedem para falar sobre, né? Isso tem se constituído algum tipo de oportunidade? Como é que você vê a oportunidade até para outras pessoas, né? Para você poder chegar até mais pessoas? Né? Acima de tudo, isso é uma grande felicidade, uma grande surpresa positiva, uma grande consequência linda, né, do processo. Então, nós estarmos aqui já faz parte disso. Nós somos um caso típico de como isso não estava previsto, né, e nos conhecemos numa abordagem, quer dizer, na verdade, fruto de um post meu no LinkedIn. Alguém da FESA, né, identificou lá, me convidou para conversar, te conheci nessa reunião, e dali foram surgindo uma série de coisas, né? Então, assim, essas oportunidades são incríveis. Eu acho que a grande mudança que isso provocou na minha vida foi de poder usar a minha posição no ambiente profissional, a posição na sociedade, para chamar a atenção de que isso existe e de que coisas devem ser feitas para que a gente tenha mais diversidade nos ambientes e que isso seja aceito de uma forma natural, né? Esse é um caminho, né? A outra coisa é que a minha transformação, ela não é só uma transformação física, não é só uma transformação hormonal, não é uma transição só de gênero. Obviamente, tudo que eu construí na minha mente, toda a minha personalidade, caráter e tudo mais, está tudo aqui dentro, mas a minha evolução desde a transição da minha mente, das minhas emoções, elas foram por um caminho que eu não tinha a menor ideia, quer dizer, eu tinha algum conhecimento, mas é surpreendente. Então, e outra, então assim, a minha percepção do mundo, as emoções que eu sinto em relação ao que eu vejo no mundo mudaram completamente, porque
o perfil hormonal e como eu sou em termos de hormônio, ou seja, se eu sou perfil hormonal feminino, o perfil hormonal de uma mulher, né, o perfil hormonal de um homem, isso muda a maneira de ver. E isso é uma coisa que muitas pessoas não têm ideia, né? Então, como eu vejo o mundo, como eu vejo uma expressão artística, como eu vejo uma criança chorando, quando eu vejo uma pessoa passando necessidade, isso hoje bate aqui dentro de maneira completamente diferente, né? A outra coisa que é importante perceber é que eu estava numa posição totalmente de privilégio, né? Um homem branco numa maior cidade brasileira, com uma posição social boa, com um cargo bom. Eu não tinha nenhuma questão de diversidade, nenhuma questão de preconceito, nenhuma questão. Eu estava justamente naquele nicho, naquele grupo que se considera o dominante, vamos dizer, né, o que não sofre preconceito, vamos dizer. E eu escolhi voluntariamente sair daquele grupo e ir para um outro grupo que sofre com todos esses preconceitos, é, até no ambiente LGBT, eu diria que a gente está, em termos de conquistas, né, até mais para trás do que vários dos outros grupos, né? E a minha perspectiva é como você saiu de uma posição, você está no topo da montanha olhando, né, tendo uma visão boa, clara, as nuvens não te atrapalham, não tem. E aí eu vou no meio da tempestade, lá embaixo, no lodo, no, onde tem que ter uma luta pela sobrevivência, onde você tem que lutar contra preconceito, lutar para subir, para evoluir na sua carreira. Então eu vou escolher, eu vou para lá, Vou para lá. vou para lá e vou ver como é o mundo daquela perspectiva. Na prática, foi isso que eu fiz. Não com isso em mente, mas ao estar lá, eu passei a perceber coisas que eu não tinha. Eu lembro quando a gente estava almoçando lá, eu e você, e você me falou: olha aqui em volta, não tem nenhuma pessoa negra, né? Ou quando eu fui encontrar uma outra pessoa trans, uma mulher trans, num restaurante, e eu cheguei e a pessoa que me recebeu, o restaurante lotado, falou: já sabia para onde ela ia me levar. Ela me levou para a mesa da outra pessoa trans. Que é o que Então, tipicamente acontece com pessoas acontece com negras, você, né? quando vão Exato. comprar. E, É e claro, né? naquele, Você é uma pessoa naquele, negra tá entrando no restaurante, obviamente você vai lá falar com a já única sabe com mesa que quem tem vão um negro, encontrar, né? né? E Flávia, eu imagino que você também percebeu, mas naquele nosso almoço nós estávamos as exceções das exceções reunidas, né? Então, um homem negro e uma mulher trans na mesma Na mesa, né? mesa mesmo. Os olhares, nós tivemos o privilégio Exato. de receber todos os olhares na mesma Todos os mesa. olhares. É, Né? As pessoas não ficavam me olhando como me olham hoje, né? Com estranheza, muitos com censura, com crítica, com que coisa, que é essa coisa estranha, né? Tudo isso aí tá hoje. Não tem um lugar onde eu passo que não tenha um monte de olhares diferentes. Então, eu acabei derivando, eu me esqueci um Não, pouquinho mas da linha, eu só quero voltar mas em algo que você falou, que é sair, né, da posição de de privilégio privilégio, né? para ir para uma posição de interseccionalidades, né? Porque quando você faz a transição, você passa a ser uma mulher trans 50 a mais, né? Pois Então é, você já aqui tem três marcadores sociais que são infelizmente ainda pouquíssimo representados dentro das organizações quando a gente olha principalmente para posições de alta liderança, né? E é. essa mexida toda, né, e essa transformação de olhar, de sentimentos que você mencionou, influenciam na sua carreira, na forma de tomada de decisões hoje? Como é que você percebe, Flávio? Eu sempre, isso já também olhando em retrospecto, eu sempre me percebi como uma gestora um pouco diferente, uma gestão mais soft, uma gestão mais. Hoje eu diria assim, poderia até olhar como uma gestão mais feminina, né, no passado, né? Então, mas obviamente isso mudou, isso causou transformações. Então, primeiro, acho que ficar mais atenta a possíveis questões de preconceito, a essa questão da diversidade, toda a minha percepção agora de como as mulheres têm bastante.
como sofrem bastante, principalmente no ambiente de tecnologia, como é dura essa briga, também pesada a jornada delas para se provar, se mostrar e ter todos os papéis que ela tem, né? Que as mulheres têm, isso está muito mais evidente para mim. Sempre fui bastante atenta a isso, mas eu diria hoje isso está muito aqui dentro, né? Também a questão do terceiro setor, aí de como a gente fez algumas atividades, até que também outra coincidência aí do nosso cruzamento nosso, né? A gente fez uma ação pela empresa na Casa José Couto, lá que você faz parte, né? E agora eu também. Aquilo me sensibilizou demais, né? Uma ação que talvez se tivesse sido feita 3 anos atrás teria um impacto nível 1 na minha vida, aquilo deu um impacto nível 10 na minha vida, né? Porque foi é muito tocante, né? E eu acho que isso tem a ver com com essa, não só com a parte hormonal e emocional e quanto a mente mudou, mas essa essa mudança de perspectiva, né? Porque eu realmente mudei meu ponto de observar o mundo, né? O meu ponto de observação mudou. E é um ponto onde você acaba tendo que ver que tem certas coisas que você não estava atenta são importantes para. Eu acho que talvez, né, se fosse possível, talvez um equivalente aí seria se você conseguisse transformar uma pessoa branca numa pessoa negra, né? Olha como a vida mudaria. Imagina que você Mudaria. conseguisse fazer isso num processo de transição, né? É É. algo, acho que dá uma ideia dessa. E eu estou pensando aqui que sorte a nossa lá na Casa José Coutro poder receber a sua sensibilidade, né? Então, para você que está nos assistindo, tá nos escutando aqui, a Flávia esteve lá na ONG Casa José Coutro, que é uma ONG que tem mais de 35 anos e atende 500 alunos e alunas, majoritariamente alunos negros e negras, majoritariamente alunas. Temos alunos trans, temos uma diversidade grande dentro da ONG para preparar alunos para o seu primeiro emprego, para construir carreira, né? E aí a Flávia esteve lá, se emocionou e nós fomos e laçamos nessa emoção da Flávia, que agora é nossa mais nova diretora de tecnologia, né, num trabalho voluntariado, que vai complementar aí a sua carreira, a sua vida. Como é que você vê, Flávia, essas ocorrências, né, após você fazer sua transição? Com a possibilidade de poder impactar positivamente a vida de tantas pessoas a partir de então. Me deixa extremamente feliz, né? É algo totalmente inesperado, como eu falei, não previa isso nesse processo. E eu diria assim, foi um grande fruto desse processo, né? E te confesso assim, são coisas como essa que fazem, que energizam, né? Energizam e me deixam cada vez mais feliz, mais forte, mais confiante por dentro de que estou no caminho certo, né? Eu não, ajudam muito no equilíbrio, muito na sensação de plenitude e de felicidade que eu sinto hoje. Então, me fazem super bem. E é também uma das coisas que eu pensei muito ao longo desse processo de transição e à medida que surgiram essas oportunidades de colaborar com algumas coisas, né? Eu sempre pensei assim, se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja num processo semelhante ou em algum tipo de processo de transição, ou de descoberta, essas oportunidades vão surgindo e você vê, ajudando uma pessoa, você já tem uma missão cumprida, né? Você já sente que colaborou mais para o mundo, né? Para o mundo ficar melhor, né? Não, com Essa certeza. sensação é indescritível, né? É boa demais. Que bom. E como é que você vê para você e para outras pessoas trans que têm a oportunidade de estar numa posição de liderança, como é que fica essa responsabilidade, né, de poder, de alguma forma, olhar para as estruturas e fazer, eu não vou dizer fazer fácil, mas fazer menos difícil a carreira de outras pessoas trans? Eu acho que muda a sua perspectiva também, né? Eu penso bastante nisso
É uma pena que na minha organização sejam tão poucas pessoas e a gente não tem uma amostragem, né? Mas eu procuro fazer isso com os clientes, com os parceiros, com empresas que eu me relaciono, de ficarem atentas a essas situações, onde como incentivar pessoas a fazer o seu processo de transição, a se expressar corretamente dentro do seu gênero, da sua identidade de gênero. A gente sabe que no ambiente corporativo hoje, a maior parte das pessoas LGBT se esconde ainda. Então, simplesmente de você tratar do assunto, tratar desse assunto com parceiros, com outras empresas, com executivos de outros lugares, você mostra que isso existe, mostra que os líderes, né, as pessoas de gestão precisam abrir esse espaço, precisam trazer esses temas, precisam deixar o ambiente mais propício para que as pessoas façam as suas movimentações, né, façam as suas expressões. Então, acho que isso é o importante, né? Eu tive casos em que pessoas partiram da minha transição, simplesmente ver que houve a minha transição, principalmente no LinkedIn, onde eu fiz um momento lá onde eu compartilhei isso, né? As pessoas começaram a me procurar e falar, eu tenho aqui uma pessoa no meu time que está com um processo pré-transição, a gente não sabe como fazer aqui, o que fazer. Então, essas coisas já ajudam, né? Então, um ponto importante, uma ação importantíssima para fazer nas empresas é isso, deixar o caminho aberto, tratar do tema, para que o tema possa ser discutido e aí se ache caminhos, né? E a outra coisa é pensar nos caminhos de fato, né? Eu vejo empresas que são até bem qualificadas aí como empresas pró-diversidade ou best place to work em termos de para LGBTs, né? Mas que não tem um processo de fato, né? Então, vai desde preparação dos sistemas para que você possa fazer a sua transição do seu nome, que tenha um nome social, ou que faça a transição do nome legal. Mas a maior parte das empresas que eu conheço, que eu vejo, se acontecer o caso, elas, não, nós estamos totalmente preparados aqui. Aí acontece e não tem o protocolo, Não não tem. tem o processo. Olha, você preenche esse formulário, aperta esse botão, que seu nome vai mudar em todos os sistemas, a sua folha de pagamento vai isso, o FGTS vai mudar. Não tem isso. Não tem. Eu tenho conversado com muitas empresas e realmente tem, acho que poucas já se preparando, né, estruturalmente para poder fazer isso. Vamos aproveitar esse momento. Conta um pouco, Flávia, para nossa audiência aqui, como é que é a transição social, né? Os documentos, o nome, como é que funciona esse processo? É nessa parte mais burocrática, digamos, né? A gente primeiro tem um grande privilégio no país, né? Que a gente deve, muitas das conquistas que a gente tem na nossa sociedade é importantíssimo a gente celebrar, né? Então, a situação que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, de uma pessoa trans poder trocar o seu nome e seu gênero na sua documentação, não é algo que existe há muito tempo. Aconteceu em 2018, né? Então, primeiro, celebrar, né? E eu fico feliz que meu caso tenha acontecido no momento em que eu posso fazer isso. Porque também você pode pensar assim, mas é só a troca do nome, não é tão importante. É algo que realmente mexe lá dentro, né? É só você vivendo isso para saber quando você vai, por exemplo, fazendo a sua transição física, a sua aparência, a sua expressão de gênero toda começa a se transformar e, por exemplo, no meu caso, ser como eu sou hoje, se eu for num prédio, né, coisas simples, eu vou num prédio fazer uma visita num cliente, você vai dar o documento lá e o documento não condiz com o meu, com minha expressão, né? Isso é extremamente desagradável e dependendo da pessoa que recebe você lá, pode ser até um fator forte de preconceito, ela pode te tratar mal por causa disso, né? E você vai ficar muito mal, né? Então, isso é uma das coisas, né? Mas é muito mais importante do que as pessoas podem perceber essa questão do nome. Eu brinco que no meu caso eu troquei só uma letrinha, né? Mas é uma letrinha que faz bastante diferença pelo contexto da sociedade, né? No Brasil a gente tem essa possibilidade, muitos países não têm isso, né? É algo que é importante celebrar. A gente vê em outros países que as conquistas elas podem ir e voltar. Muitas vezes, imagine, por exemplo, se fizerem uma lei aqui que diga que não pode mais, você não pode mexer na sua certidão, né? Você não pode mudar o seu nome, você não pode mudar o seu gênero.
é um retrocesso muito grande. A gente vê países em que os retrocessos ocorrem, até que algumas coisas podem retroceder também. Então é importante celebrar, é importante dizer que aqui a gente tem essa possibilidade, e isso é muito relevante para uma pessoa transexual, né? O processo basicamente inicia pela troca do nome, um pedido protocolado num cartório de registro, né, pedindo para você trocar. Você, você assina lá um documento, uma declaração dizendo que você é uma transexual e que você precisa fazer uma retificação da sua certidão. E aí você troca o seu gênero e o seu nome, você indica lá o nome. E pode ser que tecnicamente aqui eu não saiba expressar uma ou outra coisa, mas a partir deste documento alterado, e a sensação quando você recebe, por exemplo, quando eu vi a minha certidão e escrito gênero feminino, acho que foi mais impactante do que o nome, sabe? É É algo mesmo? muito incrível. É muito. É, é indescritível, assim, é muito emocionante, muito. Parece que você chegou, conseguiu fazer aquilo, né? E aí, da partir daí, vai uma série de coisas que eu ainda até estou no processo ainda, é um caminho longo e cheio de acidentes, cheio de barreiras, digamos, né? Você troca a certidão, da certidão você faz um RG, do RG você vai lá fazer CNH. No caso, por exemplo, de uma mulher trans como eu, tem que ir na junta militar lá, dizer que eu não fiz o serviço militar, mas eu fui dispensada do serviço militar. Aí eu tenho que cancelar a minha dispensa do serviço militar, porque ó, no Brasil a mulher não tem, não é obrigatório, né? Para a mulher não é Olha, obrigatório. Então, isso, depois título de eleitor, depois carteira de trabalho, depois o seu CPF, passaporte. obviamente, lá, passaporte. Agora, eu fiz o passaporte, mas meu visto americano, por exemplo, ainda não foi. Então, estou com um pé lá e um pé cá em alguns lugares. CNH eu não consegui ainda. E aí você vai pensando em outras coisas, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos, escrituras de apartamentos, é, o seu, ou de imóveis, né? É, o seu veículo está lá com o seu nome, que não existe mais, né? Então, assim, vai se multiplicando e se ramificando de uma maneira. é, Você tem que montar um então, tem processo de bastante coisa. gestão para fazer esse trabalho todo, né? Eu tive o privilégio aí de poder usar um serviço para isso. Isso também é outra. Eu esqueci de falar na rede de apoio. Advogados. Advogado. Advogados são muito importantes para fazer o pedido. Existe o interessante é que existem processos gratuitos para isso. Existem, por exemplo, o escritório que me auxilia nisso. Eles têm um programa onde eles fazem isso pro bono para algumas empresas, fazem sorteios de pessoas para poder ter esse acompanhamento. E também existem entidades que fazem isso para as pessoas trans em vulnerabilidade, para que isso seja mais fácil, né? Mas, teoricamente, você poderia simplesmente, com uma pessoa normal e uma pessoa não precisa ter advogado, não precisa nada, você vai no cartório e faz lá. Só que o processo é bem mais complexo quando você não tem apoio, né? Por exemplo, para fazer a mudança a retificação na certidão, a advogada que me auxiliou precisou fazer 27 certidões negativas em todas as cidades onde eu 27. morei, é, porque Uau. pensa, eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas na perspectiva do Estado, da sociedade, eu tenho que provar que eu não estou num processo criminal em alguma cidade, que você sabe que as justiças não se comunicam, Ah, né? Então eu posso ter uma dívida e ter um processo, uma dívida com a prefeitura de uma cidade onde eu morei, e aí um processo criminal num outro estado, e eu posso estar tentando fugir daquilo, né? entendi. Trocando o meu nome, né? Que é uma maneira de você. Então, tem essas certidões negativas que dão bastante trabalho. Nossa, a gente não faz ideia, né, da dimensão que está Né? por trás de tudo isso. Uau. Diante de tudo que você já compartilhou aqui agora, né, Flávio, e outras coisas que você ainda não falou, mas se você pudesse fazer uma mudança, né, ou dentro das organizações, ou dentro, da sociedade, o que seria essa mudança para que a gente pudesse ter ambientes mais inclusivos, né? Mais diversos, mais inclusivos, com mais equidade?
Eu acho que sim, uma coisa que pode parecer simplória, digamos, né? Na sociedade, assim como um todo, no dia a dia da, da nossa vida, eu faria a questão dos toaletes, dos banheiros, sabe? Eu acho que faria alguma determinação, trabalharia em alguma movimentação, talvez política, para ir nesse caminho, né? Em um ambiente empresarial, eu fazia essa questão de ter um protocolo para essas transições, um protocolo muito bem e que incluía várias coisas, por exemplo, essa questão do sistema estar preparado para isso, todo o sistema corporativo de uma empresa estar preparado para isso e uma espécie de guia, né, onde a pessoa pudesse, olha, eu estou nessa situação, o que que eu faço? Tá aqui, ó. A empresa sabe exatamente tudo que você tem que fazer. Porque isso que eu te comuniquei, te contei agora em relação à parte burocrática da vida externa, eu tive o equivalente dentro da empresa também. Troca do plano de saúde, troca do plano odontológico, troca do cartão corporativo, troca do Olerite, troca do meu FGTS, troca do e-mail, troca é, da foto, que seja, troca no sistema de RH, e nada disso estava. Isso não funcionou assim, viu? Não foi nem um pouco fácil. Eu tive que fazer. Eu acho que se eu tivesse numa outra posição seria bem difícil, porque eu tive que escalar isso no nível de vice-presidente de global de RH para isso acontecer. Então, e a empresa é extremamente pró diversidade. Olha todo o discurso, Pride, no mês do Pride, no mês do orgulho gay, no orgulho LGBT, não, a gente tem tudo, tá tudo lá, tá tudo, tem fundo de tela, tem site de orgulho, tem tudo, mas não tem nenhum, nenhum processo escrito, nenhum processo. Então, acho que trazer mais essa, eu faria no ambiente corporativo, é tentar trazer mais o encontro entre o discurso e a vida real. Vamos trabalhar para que isso possa acontecer em mais e mais empresas, né? Acho que tem muita gente que vai ter acesso aqui a esse nosso bate-papo e que vai poder pensar proativamente em como É. fazer mudanças dentro das empresas, né? E muitas vezes é simplesmente porque as pessoas não pensaram nisso, né? Não acho que seja um preconceito ou uma. Então, assim, mas para isso os profissionais de RH precisam saber que isso existe, né? Saber na prática, e não necessariamente só com consultorias, né? Eu vejo muita consultoria também, né? De diversidade dentro. Mas acho que tem que estar dentro das empresas também, né? Que Tem está que. incorporado, né? Incorporado, exato, incorporado. E não só para inglês ver, não só para aparência, não só para ganhar um prêmio, não só para dizer que tem, e sim na vida real, né? E assim, estou falando só da questão transgênero, mas isso para todos os outros, né? Claro, Todos os claro, para outros, todos todo o os grupos espectro de minorizados, sexualidade. né? Exato. É. É, Flávio, que conversa boa. Boa de aprendizado, boa de saber mais do ser humano, Flávia. Agora, a gente sabe que nada disso acontece sozinho também, né? A gente falou de estrutura, de suporte, mas tem pessoas que são chave nesse processo, né? É, quem foi, quem tem sido aí pessoa-chave nesse processo para você? agora é a hora do olhinho brilhar, né? Eu mencionei um pouco para um pouco para trás, um pouco antes, eu mencionei que quando eu comentei do processo de estruturação da transição social e da transição profissional, né? Isso, toda a minha estratégia não foi acidental, eu realmente foi muito pensado. E, e para mim foi fundamental e continua sendo fundamental uma pessoa-chave na minha vida, que justamente ela apareceu na minha vida nesse momento aí de transição da pandemia, né? É a minha namorada, a Claudine, Claudine Hudson. Ela foi fundamental. Nós nos conhecemos bem no comecinho desse processo. A gente se conheceu em outubro de 2020 e começamos a namorar. E hoje estamos há mais de 4 anos. Quer dizer, vamos fazer 4 anos agora em outubro, né? Mas estamos nesse processo juntas. Atravessamos uma série de coisas. A gente teve o início do nosso relacionamento. Logo no início, ela teve um
câncer de ovário diagnosticado, passou por uma transformação na vida surreal com o tratamento, né, com quimioterapia. E ali a gente tinha recém se conhecido, e a gente atravessou essa situação, nos uniu demais, né? Nos- esse amor foi crescendo, crescendo. E ela é uma pessoa de RH, uma pessoa de gestão de gente, uma pessoa de treinamento e desenvolvimento de profissionais, né? E aí me ajudou muito no processo. Primeiro, ela me ajudou muito no processo de autoconhecimento. Ela realmente tinha perguntas chaves ali. Ela foi fuçando lá dentro até eu conseguir descobrir, junto com as terapias e com as conversas com ela, descobrir o que tinha lá dentro, né? E aí, então foi crucial no processo de descoberta, crucial nas tomadas de decisão de realmente fazer a transição, né? E por um outro lado, se você olhar do ponto de vista de relacionamento, a gente sabe pelos históricos, pelas estatísticas, digamos, né, que é muito raro um relacionamento atravessar uma transição de gênero, né, porque se você basta pensar como seria, né, você como homem, você como mulher, pensando que o seu parceiro vai mudar de gênero, muda tudo no relacionamento, né? Então, sabe-se aí que muito mais de 90% dos relacionamentos não resistem a essa transição. E a gente conseguiu atravessar isso e sair fortalecida. A gente tem um amor profundo uma pela outra, como ser humano, independente de como se sente, se é mulher, se é homem. E ela, com a experiência que tem no ambiente corporativo, no ambiente de RH, de gestão de pessoas, me deu, construiu já, ela realmente foi minha mentora aí no processo de transição profissional, né? De como estruturar essa transição dentro da empresa, com quem falar, qual primeiro, que momento fazer, ter o plano A, plano B. E então esse processo foi muito beneficiado, né? E só aconteceu realmente da maneira bem sucedida que ocorreu por causa do apoio dela, né? E a gente construiu isso tudo juntas, né? Que Sou, presente a sou Claudine muito feliz na por sua isso. vida, né? E seguramente Total. você na dela, né? Bom, o desejo de que seja aí um amor de vida para vocês, né? E Flávia, Certeza. aí como é que funciona a reconexão com a família pós-transição? Como é que é isso? Eu Imagino que tenho, tem muita descoberta aí também, tem muitos reencontros também, né? exatamente. Eu tenho. Minha família é uma família pequena, digamos, do ponto de vista hoje, assim, próxima, família próxima. Eu tenho minha mãe, né? Está com 84 anos de idade, ela já tem sinais de Alzheimer, assim, então tem uma consciência limitada sobre o que está acontecendo, digamos. Mas eu acho que e eu não tenho muitas, sou filha única, né? Meu pai já faleceu, então não tenho um círculo familiar muito numeroso. Então eu diria assim que, de certa forma, simplifica um pouco o processo. Eu vejo que tem outras transições, outras pessoas fazendo transição, que tem muitas pessoas envolvidas na família, isso obviamente tumultua. O que eu considero ali a minha família próxima mesmo são meus filhos, né? Eu tenho quatro filhos, e agora duas enteadas, dois enteados, um enteado e uma enteada, e cada um reage de uma maneira, né? Eu tenho, principalmente os que convivem mais comigo ali, são três que têm entre 9 e 15 anos. Eu diria que é uma idade bem boa para isso. É uma idade, se fossem filhos de 35, 40 anos, acho que a situação seria outra, porque a sociedade já moldou de uma maneira um pouco menos, um pouco mais preconceituosa, digamos, né? A geração aí de 15 anos, 10 anos é muito aberta, né? Uma pessoa que são pessoas que estão mais acostumadas a ver isso. Então, elas foram muito receptivas, mas tem seus processos. Eu tive, uma das minhas filhas teve que ir para terapia, também passou por um processo depressivo. Todo mundo na sua volta passa pelo processo de luto, né? É muito semelhante ao processo de luto, né? Passa pelas fases de negação, de raiva, de aceitação, porque na prática, na vida delas, o Flávio morreu, né? Apesar de que o que tem aqui dentro
é 90% igual ao que tinha no Flávio, né? Não é a mesma pessoa em algumas coisas. Então, aquela figura do Flávio, a figura do pai, principalmente, né, para os filhos, né, a figura do pai não é mais aquela figura do pai, né? Eu me identifico como pai deles, a gente chama, eu peço que me mantenham, me chamem, eu não sou mãe, né? Eu sou pai. Você veja que tem várias diferenças. Imagina uma transição de gênero, onde a pessoa é novinha ainda e não teve filhos, né? E ela vai querer ter um filho depois, né? E ela vai querer que esse filho chame de mãe. Então bem, depende muito de quando você transicionou, qual fase da vida você transicionou. Então, eu já tinha meus filhos, então obviamente eles me veem como pai, e eu sou pai deles e eles têm as mães, né? Mas assim, eu diria que atravessamos bem isso. A gente teve que sempre me coloquei ao máximo no diálogo, ao máximo aberta para conversar com eles, para nem sempre eles querem falar. Às vezes está tudo legal e é só legal que eles, a resposta é oi, ok, tá bom. Mas eu tenho procurado ser o mais aberto possível, conversar com a terapia, com a terapeuta deles também, para me colocar totalmente à disposição. Assim, eu diria que estamos todos bem. Eu acho que passou uma boa parte já da fase de luto, onde tinha coisas negativas, e tentando explorar as coisas positivas, né? Que bom que está tudo se encaminhando bem, Flávia. É, olha, eu passaria aqui mais um tempão aqui conversando com você, porque tá muito Eu legal também. isso. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas trans ou para as pessoas cis, enfim, que vem aí espontaneamente de você. Mas queria também te perguntar como é que você pretende contar essa história para o mundo, né? Porque uma história como a sua, ela pode ser de um fortalecimento tão grande para tanta gente, né? Como é que são os planos de contar isso para muita gente? Assim, tive algumas experiências com palestras. Eu acho que esse um caminho que provavelmente eu vou seguir. Eu vi como isso foi gratificante e gerou momentos assim e conexões incríveis, né? Então, estou aberta a contar a minha história e contar um pouco do que eu passei e de como foi, né? E como eu te falei lá um pouco antes, né? Se isso ajudar de alguma maneira uma ou outra pessoa, já vou me sentir muito gratificado. Então, acho que compartilhar a história e contar isso em experiências assim presenciais, né, como palestras, é um caminho que eu pretendo seguir e está começando a acontecer, né? E a outra coisa, todo mundo que sempre quando eu interagia, falava com alguém, contava um pouquinho, e as pessoas que estão próximas, elas falavam assim, você tem que escrever um livro, tem que escrever um livro. Eu, de fato, estou escrevendo um livro e eu espero poder lançar o livro muito em breve. Eu ainda não tenho uma data definida, mas eu acho que isso é uma bela maneira de, assim como me ajudou ler o livro de outras pessoas, eu pretendo contar isso de uma maneira bastante atípica, de uma maneira bastante inédita e que seja interessante, né? E é uma viagem, eu diria assim, a experiência que eu quero compartilhar é uma viagem para o interior, uma viagem ao seu interior, né? Então eu quero realmente contar a perspectiva de estar aqui dentro, de como isso aconteceu e como foi uma viagem nas profundezas da mente, né? Então acho que a história vai ficar interessante, né? E essa é uma dos caminhos que eu pretendo seguir agora, muito em breve. Aquilo que você sente no seu interior é compatível com o que você apresenta para o seu mundo exterior? O estágio de felicidade, de plenitude e de equilíbrio que você atinge quando essas duas coisas estão equilibradas é simplesmente incrível. Então, o desafio é: pense se você está nessa situação de equilíbrio entre o que você sente e o que você externaliza, né? Em a sua identidade interior com a sua identidade exterior. Se não está coerente, trabalhe e faça tudo o que você precisar, principalmente num trabalho interior, né? Para atingir esse equilíbrio, essa igualdade. Isso vai mudar a sua vida. Fantástico.
Flávia, muito obrigado. Foi incrível te escutar e cada vez que a gente conversa eu aprendo mais aí com você, da sua história e de como isso tudo reverbera, né, no cenário corporativo, mas também na sociedade, né? Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço muito a oportunidade, eu que aprendo muito com você cada vez que a gente interage. Foi um grande presente que recebi nessa transição, te conhecer e poder interagir com você. Super honrado aqui de poder compartilhar um pouquinho a minha história com você e ajudar um pouco as pessoas. Obrigado. Obrigado. Igualmente presente você, Claudine, também. Para mim tem sido e vai ser seguramente aí uma relação de amizade muito longa. Obrigado. Obrigado, Com certeza. Flávia. Quero também agradecer aqui a Juliana e a Carol, que estão nos bastidores, né, preparando para que esse momento pudesse acontecer aqui hoje. E quero dizer que o e-podcast Carreira Diversas pode ser visto nos canais da Feza Group, no YouTube, no Instagram, pode ser escutado e visto no Spotify. É, e quero agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui, que estiveram vendo essa história incrível da Flávia. E se você curtiu passar esse momento conosco, por favor, comente, compartilhe e mande uma mensagem para aquela pessoa que você entende que pode se beneficiar dessa conversa toda, dessa história que a gente acaba de escutar e que a Flávia está construindo na sua vida e que é tão importante a gente falar de representatividade, falar de pessoas trans. Então, em nosso próximo episódio vem mais história de carreiras diversas e a gente se encontra lá. Até mais.